Olá, boa noite! Vamos começar o nosso Sem Tabus hoje para tirar muitas dúvidas, respondendo a muitas perguntas que recebemos de você aí de casa. Obrigada pela confiança, tenha uma excelente noite e queremos ser boa companhia para você. A minha convidada de hoje é fisioterapeuta e especialista em sexualidade e quase já psicóloga, ou seja, cada vez mais se especializando e aprendendo mais para ajudar também. É autora de um livro sobre sexualidade, sobre o qual já conversamos aqui no Sem Tabus e vamos trazer outra vez luz sobre alguns temas muito interessantes e mais que interessantes, necessários para a saúde sexual de muita gente que tem dúvidas, tem medo de perguntar, não tem a quem perguntar ou não confia que pergunte com medo de se expor, porque afinal de contas falar de sexualidade é falar da própria intimidade. E está muito certo saber com quem falar, saber a quem perguntar, porque isso é do nosso contexto pessoal. Mas não é a mesma coisa de dizer a respeito de vergonha, de medo. Afinal de contas, se não cuidarmos bem da nossa intimidade, se não buscarmos saber e entender melhor, podemos ter muitos prejuízos nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento inclusive antes do casamento, quando, por exemplo, já surgem medos. E tem muitas perguntas aqui hoje que têm a ver com medo da primeira vez, medo da relação sexual, dor na relação sexual e por aí vai. Seja bem-vindo, então, ao nosso papo de hoje. Bem-vinda também, é claro. Então, já apresento a minha convidada, Eliane Alvarenga. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com todos vocês de casa também. Muito bom para mim. De volta, né? De volta. Depois de um tempo, você volta aqui comigo e com novidades também, cada vez mais estudando, se especializando e também passou a ser, assim, quase uma youtuber, né? Fazendo vídeos, gravando Laços e Soma. Por que o projeto Laços e Soma? Laço e Soma vem do desejo de que os relacionamentos não sejam nós, na verdade, possam ser construídos como laços, né? Bonitos, gostosos de se viver. E uma soma porque eu acredito que o homem e a mulher, quando juntos, eles precisam ser uma equipe, um time. Então, eles precisam somar juntos. E aí a gente colocou esse nome, Laço e Soma, e a gente discute sempre, né, relacionamento e sexualidade. Em um contexto cristão, né, tendo como nossa maior luz a Bíblia, mas levando em consideração também o que a ciência tem falado, o que está em voga aí nas redes sociais, as dúvidas das pessoas. Então, trazendo de uma forma mais leve, né? Eu costumo dizer que minha missão são com as pessoas normais mesmo, não está na academia. Está com as pessoas normais, que têm dúvidas normais, que querem viver uma vida mais feliz, mais tranquila. E eu tenho me dedicado a isso e tenho sido feliz. Você está sempre ligada às questões comuns do dia a dia, né? As necessidades comuns do dia a dia, para atender essas necessidades. Depois de ter escrito o livro Conversa Íntima, que é um excelente livro, como eu disse quando você esteve aqui das outras vezes, é um dos meus livros preferidos, porque ele é bem prático, mas também tem uma abrangência significativa a respeito de vários temas e muito delicada a forma com que você, juntamente com a Ediomara, que também já esteve aqui comigo. Beijo para você, Ediomara, e parabéns por esse trabalho e tantos outros como palestrante, atendendo ao público, viajando pelo Brasil afora e ajudando especialmente as mulheres, né, que trazem uma demanda maior de questões na área da sexualidade e na vida como um todo. Então vamos lá, perguntas que você aí de casa mandou para a gente e também entrou em contato diretamente com a Eliane no Laço e Soma, quando você fez uma pesquisa geral e recebeu de muita gente questões como: a moça que diz que namora há 2 anos e 8 meses, está pensando em casar, já planejando esse casamento, mas desde agora ela tem muito medo da relação sexual, da primeira relação sexual no seu casamento. Muitas moças dizem ter medo. O que será que aconteceu, que semeou, que plantou tanto medo a respeito da primeira vez? Infelizmente, né, eu vejo que a gente opta por trazer o medo no contexto da educação sexual, para fazer com que essa relação sexual ela seja desmotivada. Então, eu quero, enquanto mãe, enquanto pai, que meu filho se preserve do sexo, né, que se guarde para o casamento.
E, infelizmente, a pessoa, os pais, a comunidade, a igreja, ela opta por colocar o medo. E aí vem questões como dói, sangra, né? E a pessoa vai criando esse terror frente à primeira relação sexual. E quando a gente pega uma internauta como essa, que está se preservando, que já está namorando há um tempo, quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, a gente percebe que ela tem um elemento aí a mais, né, que se chama medo, que pode estragar tudo. E aí a gente traz, então, o conhecimento para ela. E a gente fala assim, olha, você não precisa ter medo da relação sexual, porque a relação sexual, primeiro, ela tem que ser entendida como um presente de Deus. E se a relação sexual ela é um presente de Deus, o seu corpo ele está preparado para essa primeira relação sexual. E aí, Darleide, quando a gente vê o principal medo é da dor. E de onde vem essa construção de que o sexo gera tanta dor, né? E a gente pensa exatamente nas pessoas que têm um assoalho pélvico, que são exatamente os músculos da vagina, que estão ali entre a vagina e o ânus, e elas ficam com tanto medo, com tanto receio dessa primeira relação sexual, que de forma involuntária, esses músculos eles se fecham. E claro que se o músculo está fechado, ele está tenso. E se ele está tenso, pode vir a gerar dor. Então, se nesse momento, né, ali das carícias, for tudo muito tranquilo, se essa pessoa tiver, inclusive, a possibilidade de trabalhar um pouco esses músculos antes da relação sexual, saber o que é contrair, saber o que é relaxar, já vai ajudar muito para diminuir essa tensão desses músculos. Outro construto social que a gente tem é em relação ao ímen. E aí a gente tem sempre a ideia de que o ímen, ele é uma parede, né? Uma parede difícil de ser transposta, ele é uma parede rígida e, na verdade, não é assim. O ímen ele é uma membrana fininha, que tem sua principal função, inclusive, na primeira infância. Então, assim, na primeira infância, que a criança senta em qualquer lugar, não tem esses cuidados que geralmente o adulto tem. Então, o ímen ele está ali exatamente para proteger essa menina, né, desse mundo externo onde ela entra em contato sentando de qualquer jeito, em qualquer lugar. E aí, quando essa menina entra na adolescência, esse ímen ele já passa por alterações. Então, quando essa vagina se modifica na adolescência, ela cresce, né? Os pequenos lábios aumentam de tamanho, os grandes lábios mudam. Então, com essas mudanças todas da genitália feminina, o ímen também muda. E a maioria dos ímens já são esburacados. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Já existe uma luz no ímen, já existe um buraco no ímen. E quando a gente entende isso, a gente já fica, oba, que bom, né? Já tem um buraco, então tá tudo tranquilo. E isso é constatado pela menstruação. A gente não menstrua todo mês, virgem ou não virgem, a menstruação sai, então existe um buraco ali, existe já uma luz. Então, não é para doer em função do ímen. O ímen, além dele ser uma membrana fina, ele não é inervado. Então, não justifica ter dor, né, em relação ao rompimento desse ímen. Pode vir a sangrar um pouquinho? Pode, mas isso não é regra também. Porque como ele está grudadinho na parede vaginal, pode ser que com o atrito do pênis, né, venha a sangrar. Mas não é sangue de sujar o lençol todo, não é sangue, né, igual a gente às vezes vê em filme, de sair com o lençol sujo para mostrar que a mulher é virgem. Não, ali provavelmente alguma galinha morreu, né? Não dá para a gente imaginar um rompimento de ímen com tanto sangue. Então, um sangramento às vezes pequeno e que nem sempre acontece também. Às vezes nem perceptível, de tão pouco que seja, para atrapalhar aquela relação, né? Mas há situações de haver um ímen mais rígido, alguma membrana um pouco mais rígida que possa trazer algum tipo de dificuldade? Então, existem vários tipos de ímen, né? Então, são vários os tipos e existem alguns que são elásticos, né? Então, tem essa possibilidade maior de ir e voltar. Mas, por exemplo, uma mulher que pariu,
normal, um parto vaginal, geralmente os resquícios de ímen vão embora. E não significa que a gente tenha relação sexual e que não fiquem esses resquícios. O ímen, ele continua ali, alguns pedacinhos dele grudadinhos na parede. Existem alguns tipos que são mais fechados, e aí, às vezes, precisa que o médico vá lá e faça um procedimentozinho para abrir um pouquinho. Mas isso não é o comum? Não. Não seria o comum? A maior parte dos ímens são esses que são já abertos. Mais fininhos, mais fácil de serem rompidos. Sim. Então, você diz para essa moça que te escreveu que calma, vai dar tudo certo. Sim. É? E a gente tem que pensar exatamente assim, né? Se é um presente de Deus, o seu corpo é preparado para isso. E às vezes, nesse momento onde ela está noiva, onde está pensando em casar, é o momento também de reconstruir algumas ideias. Então, o que me serviu, o que foi útil nessa minha educação sexual? O que, na verdade, só me colocou medo e me colocou terror? Então, eu preciso fazer uma análise franca. Não significa que seus pais não te amavam, não significa que eles não queriam o melhor para você. Talvez signifique simplesmente que eles não sabiam como abordar o assunto. Exato. E aí, por não saber abordar, fizeram de forma equivocada. Mas a sexualidade, Darleide, eu gosto sempre de repetir isso, a sexualidade, ela é uma coisa plástica. E ela ser plástica significa que eu posso reconstruí-la em qualquer momento da minha vida. Então, se eu tive uma educação sexual que deixou brechas, eu posso agora, na idade adulta, reconstruir, mudar de ideia, né? E nós, enquanto seres humanos, temos essa dádiva de podermos mudar de ideia, de podermos reconstruir algo melhor. E isso é fantástico. A vida nos proporciona essas possibilidades em tudo, né? Aqui especialmente falando sobre sexualidade, mas em tudo. Eu falava com uma moça ontem que me dizia, Darleide, meu casamento está chegando ao fim, o marido está indo embora, e ela diz, eu estou velha, não dei continuidade a uma profissão, e eu pensei, meu Deus, então eles estão assim, ela está aposentada de bengala, e ela diz assim, eu não tenho boa saúde. Eu fui investigar, ela tem 43 anos. Olha só. É mais jovem que eu. E eu disse, como assim você já é uma velha imprestável que não dá para recomeçar? Então vai depender muito de como você toma essa consciência de que é sempre possível recomeçar, sempre possível fazer de novo. Mas quando nós ficamos rígidos na tomada de decisão, que tivermos que escolher para este ou aquele outro caminho, então é a nossa rigidez que vai dizer se nós vamos conseguir ou não. Então, ao falar aqui sobre sexualidade, o Sem Tabus tem essa vontade de que pessoas cada vez mais tomem consciência de que com suas decisões, a decisão de pensar melhor, fazer essa avaliação, como você diz, por exemplo, do que foi útil daquilo que você aprendeu sobre sexualidade e da maneira como você tem lidado com sua própria sexualidade até agora, o que pode melhorar, crescer, aprender e fazer com que você mesma, a partir dessa decisão, você mesmo, falando aos meninos, a partir de uma decisão de aprender e melhorar, você chegue cada vez mais a um lugar de autorresponsabilidade e de cuidado com você mesmo e com quem você está se relacionando agora. E que esse relacionamento seja uma bênção para vocês dois. A próxima questão diz que não tem vontade nenhuma de fazer sexo desde que começou a sua vida sexual, ou seja, ela já está em atividade sexual, já está casada, mas ela não sente desejo de fazer sexo. Está fazendo então já um bom tempo, talvez, sem gostar, talvez para dar satisfação ao outro, mas ela mesma não gosta, o que pode ser um transtorno? Quando eu ouço essa pergunta, na verdade um desabafo, né? Um desabafo, eu trago uma questão importante que ela fala, desde sempre, né? Então não é uma novidade. Ela deixa claro que desde o início ela já não tinha esse desejo sexual. E esse é um ponto bem importante. Sempre quando a gente falar sobre desejo, eu preciso fazer essa comparação. Sempre foi assim? Quando eu namorava, era assim? Quando estava ali só entre os beijos e os abraços, eu tinha desejo ou não tinha? E o desejo, Darleide, ele é sempre pessoal.
Eu não posso comparar o meu desejo com o desejo de outra pessoa. Isso é importante de ser falado porque nós vivemos em um mundo onde a mídia, ela traz um padrão, inclusive sexual. E às vezes a gente não se sente dentro desse padrão. Então, é importante que eu pense assim, qual é o meu padrão? Será que sempre foi assim desde a época do namoro? E eu já não tinha desejo, mas gostava da companhia ali do outro e acabei ficando, me casei e continuo sem desejo hoje. Então a gente tem algumas possibilidades, né? A gente pode imaginar que seja um problema biológico, fisiológico, é a primeira coisa que a gente sempre pensa, né? A gente tem uma visão muito biológica, então eu logo penso, será que ela tem algum déficit hormonal? Pode ser. E os estudos têm demonstrado que a maioria das mulheres não apresentam esses distúrbios hormonais. A minoria delas tem algum déficit hormonal. Mas eu posso ter uma questão relacional que seja difícil de lidar. Porque a gente pensa assim, o desejo, ele é algo que a gente não consegue mensurar. Ele não é palpável. E aí essa mulher está me dizendo assim, olha, eu não tenho desejo. Desde o início da minha vida sexual, eu não tenho desejo. E agora a gente precisa avaliar, então, o relacionamento dela. Como é que está o relacionamento dela com esse marido? Será que esse marido, ele consegue responder às necessidades que ela tem? De carinho, de intimidade, né, de aproximação. Será que ele é uma pessoa que está ali disponível para ela? Né? E aí a gente pensa assim, a maior parte das mulheres, elas vão ter problemas relacionais. E os problemas relacionais vão dificultar na hora do desejo. E aí a gente tem que raciocinar um pouquinho com relação a isso. É dela ou tem uma parcela também do parceiro, do cônjuge? E chegar a alguma conclusão. Quando eu penso em uma conclusão, eu preciso imaginar o seguinte, essa mulher, ela pode ser sempre assim, mas ela pode também pisar nos mínimos desejos que aparecem na vida dela. E o que seria isso? É uma hora pensar em sexo e ela logo fugir desse pensamento. Pensar no quanto o marido dela é bonito, ou carinhoso, ou cheiroso, e ela logo fugir desse pensamento. E aí esse desejo, ele não cresce. Vamos fazer assim, vou fazer uma pausa agora e na volta eu quero entender melhor, porque nós já recebemos aqui questões relacionadas a essas comumente e mulheres dizem assim, quando vocês dizem pensar, eu penso, mas não sinto. Então vamos esmiuçar um pouco mais o que é essa questão de pensar, de se dar a oportunidade de permitir que o desejo venha por meio dessa postura. É rapidinho, a gente conta com você nessa conversa boa aqui no Sem Tabus. Até já!